O governo ainda não mostrou a que veio e o seu principal opositor chega na capital federal. Começa agora JBR News. Temos falado muito aqui, Rodolfo, a respeito desses 3 meses de um governo que, de fato, ainda não se estabeleceu com as metas e projetos que foi colocado para a população ainda na época da campanha e agora, de fato, confirmado. Eu confesso que duvidei um pouco, mas ontem o ex-presidente Jair Bolsonaro deu uma entrevista confirmando que, de fato, dia 30 desce no Brasil. E agora, Rodolfo? Pois é, Bolsonaro está aí de volta, desembarcando no país, desembarcando no Brasil. E é isso, né, Alexandre? Quer dizer, nesse período em que ele ficou fora, né, nesse autoexílio, vamos dizer assim, lá nos Estados Unidos, o presidente Lula talvez tivesse tido ali o fôlego para resolver diversas questões, mas isso não aconteceu, né? Diversos problemas ainda estão para ser resolvidos, problemas na base, problemas no Congresso, disputas ali, né, entre Câmara e Senado, pressões vindas aí de setores da sociedade, né, tudo isso acontece, né, e muito provavelmente tudo isso vai ser agudizado com a volta do principal líder da oposição, que é o Jair Bolsonaro, que desembarca no Brasil, né? Então, quer dizer, esse período aí de, digamos assim, trégua dada por esse autoexílio, talvez pudesse ter sido mais bem aproveitado pelo presidente Lula. Não foi, e agora eu acho que a gente pode esperar maiores tensões, maiores problemas. Eu acho, Rodolfo Lago, a gente até estava falando um pouco disso antes de iniciar a gravação, que esse cenário deve se estender para o Congresso Nacional, aonde já não está sendo fácil a vida do governo, mas tende a piorar, porque Bolsonaro estando no Brasil, muitos líderes que não tiveram coragem de se posicionar contra o governo atual passam a fazer. E ontem saiu uma decisão do presidente da Câmara, Arthur Lira, que está longe de ser pacificação e acordo, mas foi vendido dessa maneira. Lira coloca claramente que ele aceita, sim, a votação das medidas provisórias, mas ele estabelece a votação de apenas 3, que são as principais. A que justamente fez um novo governo ser estabelecido com a nova composição dos ministérios, o que estabeleceu o Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida, ou seja, assuntos para a população e para a administração federal. Todos os outros, ele quer que sejam transformados em projeto de lei. Por quê? Vamos explicar para quem está do outro lado. Porque no projeto de lei, é obrigado o governo a negociar caso a caso. Quem escolhe o relator provavelmente é o presidente da Câmara, ou num acordo de lideranças a qual ele tem influência. Portanto, se está difícil para o governo agora, vai ficar mais. Vai ficar mais, quer dizer, o que acho que a gente pode tentar entender com relação ao que acontece ali na Câmara dos Deputados, Alexandre? Diante do fato de que todo mundo se uniu em torno da reeleição do Arthur Lira, a Câmara virou uma grande geleia, né? Não há muita clareza ali de quem é oposição, de quem é governo, quem está com quem não está, né? E o poder do Arthur Lira ficou muito forte em cima disso. O que vinha acontecendo? Na ausência do Bolsonaro, grupos ali moderados, grupos ali da direita vinham de alguma forma procurando se aproximar do governo. A volta do Bolsonaro pode frear esse movimento, pelo menos ali, o que torna o jogo ainda mais complicado. E no Senado, onde você teve uma divisão mais clara, né, com a candidatura do senador Rogério Marinho contra o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, isso pode se intensificar. Esse grupo oposicionista volta a ter no Bolsonaro um líder. Então, quer dizer, esse cenário tende a ficar talvez mais complicado com o retorno do Bolsonaro. Justamente a chamada e famosa governabilidade, que é tão necessária para os presidentes da República, porque necessitam do Congresso Nacional. Como o Rodolfo bem disse,
o Senado, entre aspas, está mais tranquilo. Mas a gente sabe, né, Rodolfo, aquelas duas casas, quando começa o jogo mais pesado, nenhuma delas fica tranquila. Não fica tranquila, não fica tranquila. E eu acho que o grande problema agora nesse momento aí para o presidente Lula é justamente, como eu disse, essa geleia que virou a Câmara dos Deputados, onde não é possível você determinar quem está de um lado, quem está do outro, como se posicionam as pessoas, com um presidente superpoderoso, da Câmara superpoderoso, que é o Arthur Lira. E aqui de Brasília a gente fica atento a todos esses movimentos para levar para você, diariamente, de segunda a sexta, a análise do que acontece na política nacional. Lembrando, se você gostou do nosso conteúdo, vá lá, dê um like, é muito importante para nós. Agradecemos a sua audiência. É isso aí, gente. Joinha lá, like lá pra gente e até amanhã, até o nosso próximo conteúdo.